Ezequiel capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela, e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada? E a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei o meu juízo entre vós. Caireis à espada. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andaste, nem executastes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações, e lhe darei um mesmo coração, um espírito novo, porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou, e me levou em visão à Caldeia para do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado.